Muito boa tarde, amigas e amigos do Flamília da Nação. E, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que todo mundo pede pra gente falar. Aqui, que toda hora surge uma informação e a gente vai fazer um resumão aqui de tudo sobre o estádio do Flamengo, o super estádio do Flamengo. Tá? Como é que vem andando, como é que vai ser, quando que vai inaugurar esse estádio? Que vai sair, a gente sabe que vai sair. O Flamengo divulgou que fez um novo acordo com a prefeitura, enfim, disso a gente sabe. Mas quando que vai sair? Você vai ver tudo aqui, tá? Mas vamos começar bem pelo começo, assim, tá? Completou recentemente um ano da compra do terreno do gasômetro. E o terreno foi comprado em julho de 2024 pela gestão passada. E muito, nossa, já faz um ano, muito e não teve tantos avanços assim, muito porque trocou de gestão, né? Não é a mesma gestão, então teve esse atraso e o BAP, né? Eu acho que o maior desafio da gestão do BAP com certeza é a questão do estádio, tá? Eu acho que desde que ele entrou assim, eu acho que ele sabe que o maior desafio dele é essa questão do estádio, tá? Então, completou um ano. E qual é a situação atual, Enzo? Qual é a situação atual que tá lá o terreno? Tá me dizendo que o terreno tá largado, é isso? Não, gente, não, o terreno não tá largado. O terreno é oficialmente do Flamengo, tá? O terreno é oficial do Flamengo. O Flamengo pagou 138 milhões, se eu não me engano, no terreno ano passado. E qual é a situação atual? Poucas mudanças são visíveis, né? Até porque não teve início de obras de um estádio. Por quê? Porque está em processo de estudo do terreno, como o Flamengo vai fazer para construir esse estádio, porque não é nada fácil. Não é como se você pegasse assim, vou construir um estádio aqui e vou parcelar e vou ir pagando ao longo dos anos. Não, não é assim, tá? Não é assim que funciona, tá? E apenas algumas construções em volta daquela torre gigante, sabe, foram derrubadas. Por quê? Por que essas torres foram derrubadas? Porque o Flamengo contratou 3 empresas diferentes. São elas: Solo Teste, GDS Engenharia e AECOM. O Flamengo contratou essas 3 empresas para estudar sobre o terreno. Estudar o quê, Enzo? Vou falar aqui. A Solo Teste fez relatórios geotécnicos que foram entregues em 30 dias após ela ser contratada. A GDS Engenharia fez análises topográficas enviadas em menos de 2 meses. Assim, e a Econ foi um estudo muito mais complexo, investigando as contaminações e riscos da área. E estava com uma previsão de ser entregue em outubro desse ano, ou seja, ainda vai ser entregue. Porém, ocorreu um atraso e possivelmente só vai ser entregue em 2026. Então, o que eu estou falando aqui, claro, a gente já vai mais a fundo sobre o tema, mas é para se ter paciência sobre esse estádio, porque é um mega planejamento de muitos e muitos anos. Como a gente teve paciência na reconstrução do Flamengo, então é para a gente ter paciência na questão do estádio, porque não é da noite para o dia, tá? A gente já teve um, uma ajuda da Prefeitura do Rio de Janeiro que cortou o prazo do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre os custos e as expectativas do estádio, tá? Em fevereiro, né, durante o Campeonato Carioca, o BAP deu uma entrevista falando: não, o estádio não custará 1,9 bi, e sim 3 bilhões ou mais, tá? 3 bilhões de reais o estádio. O Flamengo não consegue esse dinheiro da noite pro dia. Mas você fala assim, mas o Flamengo fatura por ano 1,6, 1,5 bi. É só o Flamengo pagar em 2 anos. Não, gente, o Flamengo fatura. Isso não quer dizer que o Flamengo tem esse superávit.
O superávit do Flamengo é o que sobra, o quanto o Flamengo tem de lucro. O Flamengo arrecada 1,5, mas e os gastos? E as viagens, o salário, tudo. Assim, conta de luz, de água. E isso não é só o salário do futebol. Tem o salário da ginástica, do basquete, viagens do basquete. É muito dinheiro que entra, mas é muito dinheiro que sai. Entende? E tem o dinheiro das contratações. Mas esse ano eu acredito que o superávit do Flamengo seja algo que aumenta em uma porcentagem muito grande. Talvez saia de 70 milhões para 300 milhões. Porque o Flamengo vendeu muito mais que contratou jogadores, entendeu? E o que contratou não por um custo de imagem, e sim só pagando salário. Só teve o Samuel Lino, que claro, foi um custo gigante, mas só o Gerson pagou o Samuel Lino, por exemplo. Entende? Então, o Flamengo vai ter um custo gigantesco com esse estádio e não se dá para conseguir esse dinheiro da noite pro dia. E a diretoria deixou claro, não fará o estádio se isso afetar o desempenho esportivo do Flamengo. Se o estádio afetar, que é o que acontece, se começar a fazer assim, sem estudos, que nem a diretoria está fazendo de maneira responsável, o Flamengo não irá fazer o estádio. Afetando o desempenho esportivo, o Flamengo não vai fazer o estádio. E outra coisa que ela deixou claro, não usará dinheiro de SAF. O Flamengo não vai virar SAF para construir o estádio. Para alegria de muitos e tristeza de poucos, porque tem gente que tá triste sim com essa notícia. Queria que o Flamengo virasse SAF. Tá? Eu conheço gente, não vou citar nomes aqui, mas eu conheço gente que sim gostaria que o Flamengo virasse SAF. Quais são os 3 fatores decisivos para o Flamengo construir o estádio? Né? A capacidade de gerar recursos próprios. Que é o quê? Aumentar a receita do clube. E o Flamengo deve aumentar a receita do clube esse ano. Talvez aumente em 200 milhões. Depende também se o Flamengo ganhar Libertadores ou Brasileiro. Talvez aumente ainda mais. Mas passe a ser algo em torno de 1,7, 1,8 e aumente aí em 200, 300 milhões de reais a receita. Lembrando que ano passado a receita foi 1,5, tá? Então o Flamengo busca maneiras de aumentar a receita. E que isso ajudaria bem a financiar o estádio. O custo do dinheiro, com a taxa Selic em 15%, é inviável tomar empréstimos para a obra. Uma futura redução na Selic pode acelerar o início da construção. O que acontece? O Flamengo não vai usar dinheiro de SAF, não vai pedir um empréstimo, porque com os juros do Brasil hoje, o Flamengo não vai. Se o Flamengo pedindo um empréstimo para construir o estádio, vai se endividar em um nível absurdo. Porque tu pede 3 bilhões de empréstimo. Claro, o Flamengo não vai fazer isso. Mas imagina os juros disso. Gente, vamos pegar um exemplo aqui. O Corinthians. Só a informação hoje que o Corinthians vai deixar de pagar o estádio para a Caixa Econômica e vai focar no futebol. Em pagar o transfer ban do futebol. Né, cara? Então, é isso que o BAP não quer. O Flamengo escolher entre estádio ou desempenho esportivo. O Flamengo quer ter os dois. E com isso, tem que ralar muito, ter muitos estudos sobre o estádio. Né? Tô aqui nessa próxima quarta-feira, dia 17/9, terá uma reunião do Conselho Deliberativo para o tema estádio, né? E o terceiro, é uma parceria estratégica. O clube considera possível investidor, um parceiro investidor, um naming right, tá? Não é uma SAF que quer dizer um parceiro investidor. Qualquer parceria seria restrita ao estádio. O name right seria só para o estádio. Não seria um patrocinador do clube, ficaria na camisa. Não. Seria um patrocinador do estádio. E o que acontece? Aí você fala, porque não arruma um name right para pagar tudo e é isso. Não é assim que funciona. O Flamengo arrumaria um name right, uma parceria, não sei, de 10 anos.
Flamengo não pode antecipar o dinheiro que vai receber da name rights antes, para pagar o estádio na hora. Com isso, criaria uma dívida em cima disso, e você antecipando o dinheiro, os acordos funcionam assim, você antecipando o dinheiro, você acaba recebendo menos, tem uma taxa em cima disso, entendeu? Isso é um acordo que é feito assim, você antecipar o dinheiro do contrato, você recebe bem menos, entende? E, enfim, qual é o prazo, Enzo? Você falou que você ia falar do prazo aqui, e o plano inicial, o acordo inicial feito com a prefeitura, foi que o Landim falou que queria inaugurar em novembro de 2029, daqui a exatos 4 anos. Né, que queria falar, eu quero que o primeiro jogo do Flamengo seja no aniversário do Flamengo de 2029. Né, ele falou isso, esse discurso ficou bem famoso, e só que não é mais a data prevista para o BAP. O Flamengo não tem prazo. O Flamengo não tem prazo para construir estádio. Não tem mais essa, vocês têm até 2029 para construir estádio. Se o Flamengo quiser demorar mais 10, mais 20 anos, pode, tá? Porque não tem, o prazo foi cortado, entendeu? E nova data ainda não tem nenhuma data definida para o estádio do Flamengo, mas gira algo aí. Segundo nós temos informações, algo em torno de 2031, 2032, por ali, entende? Algo aí nesse entorno, tá? A gente vai saber mais informações quando ocorrer a reunião com o Conselho Deliberativo do Flamengo na próxima quarta-feira, um dia antes do jogo contra o Estudiantes, o jogo de ida. E, enfim, o sonho do estádio segue muito vivo, né? O Flamengo já confirmou que vai ter esse estádio, e segue muito vivo ainda o sonho do estádio. Claro que a gente não tem nada o que reclamar do Maracanã, mas a gente quer ter o nosso estádio com a nossa, como é que se diz, com o nosso vermelho e preto, com a nossa arquibancada, fazer festas, conquistar títulos no nosso estádio, mas de uma forma que não atrapalhe o nosso desempenho no futebol, que tem sido bastante agradável nos últimos anos. Enfim, pessoal, é isso tudo sobre o super estádio do Flamengo e esse planejamento que o BAP e a diretoria do Flamengo vem fazendo para que nada saia do controle financeiro do Flamengo. Tá? Peço que vocês seguem a gente no Instagram, compartilhem esse vídeo para todo mundo ficar sabendo como é que vai ser o estádio do Flamengo. E também que vocês sigam a nossa página no Instagram para vocês ficarem sabendo de tudo. Tudo quanto é informação a gente posta lá. Então, vocês sabem primeiro das informações do Flamengo lá do que aqui no YouTube. Então, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no YouTube e valeu!